Conhecer um pouquinho melhor a história das nossas constituições também é muito importante. E essa aqui é a nossa primeira Constituição. Saiba que a primeira carta constitucional que nós tivemos foi essa de 1824. Porém, um detalhe bem importante que a gente precisa saber. Essa foi a primeira carta constitucional. Ah, Dudu, já entendi. Eu lembro que falou agora há pouco que o Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, então os caras começaram a fazer lá em 23 para ela ficar pronta em 24, né? Não. Na verdade, eles começaram a fazer a Constituição. Quando Dom Pedro convocou, ele até nomeou como chefe da Constituinte o José Bonifácio. Já ouviram falar, né? José Bonifácio, seus irmãos foram membros da Assembleia Constituinte. Tudo ótimo, tudo uma maravilha. O projeto ficou pronto em 1823, mas foi o projeto. Porque quando esse projeto foi apresentado a Dom Pedro I, houve uma briga muito grande. Pelo seguinte motivo, na abertura da Assembleia Constituinte, Dom Pedro fez um discurso, e o discurso dizia o seguinte, está um trecho dele. Façam uma Constituição que honre o meu nome. Tá, o que ele quer dizer com isso? Uma Constituição que honre o meu nome. Traduzindo, sabe, tem o Google Tradutor, tem o, sei lá, o História Tradutor também. Honrar o meu nome quer dizer, me dê poderes. Uma Constituição que honre essa independência aí que eu fiz. Só que beleza, os constituintes ouviram, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, e a Constituição, ela era uma Constituição parlamentarista clássica, assim. Estilo Inglaterra, estilo que tinha sido aprovado em Portugal, onde o rei reina, mas não governa. 3 poderes, poder executivo, legislativo, judiciário. Existia a figura do imperador muito mais como decorativo do que como um governante efetivo. E esse projeto constitucional, e vocês vão entender por que ficou só no projeto, ficou conhecido e pode aparecer nas nossas provas, entre aspas, como a Constituição da Mandioca. Zoado o nome, né? Pois é, cara. O que é a Constituição da Mandioca? Por que, na verdade, que ficou conhecido com esse nome aqui, né? Porque o critério nesse projeto para saber quem votaria ou não votaria, quem poderia ou não participar das eleições, era a quantidade de plantação de mandioca que a pessoa tinha. Isso aqui era importante na época, porque a mandioca era a base da alimentação, principalmente dos escravos. Então, ter mandioca sinalizava ter uma boa quantidade de escravos. Basicamente isso, né? Era um distintivo social, assim. Então, se aparecer essa coisa zoada aqui, projeto da Constituição da Mandioca, saibam que é esse projeto de 23 aqui, que o Dom Pedro rasgou, rompeu com José Bonifácio, já brigou com os constituintes. Então, se a crise era econômica, começa a ficar política, a crise. E ele acaba cancelando esse projeto e aprovando a sua própria Constituição. Por que ele está dizendo que a Constituição de 24 foi outorgada? Saibam diferenciar esses dois termos. Uma Constituição ela pode ser promulgada ou outorgada. Qual que é a diferença? Promulgada é tipo a nossa hoje em dia. Passou por uma assembleia, passou por uma discussão e por vários membros ela foi aprovada. Como seria essa aqui, por exemplo. Agora, outorgada é quando ela é imposta por um governante. Por exemplo, foi o que Dom Pedro II fez aqui. Então não esqueçam. Promulgado, aprovado. Outorgado significa imposto, imposta a Constituição pelo governante. Tá, Dudu? Qual Constituição mais é outorgada da nossa história? Não esqueçam, tá? Nós temos 7 Constituições. O Brasil é um país bem tranquilo, assim. Os Estados Unidos tem uma até agora. Nós temos 7 Constituições. Das 7 Constituições, 2 são outorgadas,
que é a de 1824, que é essa aqui, e a de 1937, que é a do Vargas. Tá bom? Então essas duas são outorgadas, as outras todas foram promulgadas. Fechado? Então, cara, quais são as características principais que a gente tem que saber sobre essa Constituição de 24? Primeira característica é que ela honra o nome do Dom Pedro. Né? Foi ele que fez, então, obviamente, vai honrar, entre aspas, o nome dele. Como que honra o nome do Dom Pedro? Fazendo o que na Constituição ficou conhecido como o poder moderador. O que é o poder moderador? É o que a gente conhece também como o quarto poder, que funcionava como? Imagina que existia a dinâmica dos três poderes, clássicas lá que a gente conhece, do Montesquieu, o poder executivo, que executa, coloca as leis em prática, o poder legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que julga se essas leis estão sendo cumpridas ou não. Em tese, essa é a divisão clássica dos três poderes. Agora, o Dom Pedro criou o quarto poder, ou poder moderador, que era um poder acima dos três, para qualquer decisão de um dos três poderes, passava pelo moderador. Então, no fim das contas, cara, quem governava sozinho era esse magrão aqui, ó, era o imperador, por conta desse poder moderador. Então, a gente pode dizer que uma das características dessa Constituição é o autoritarismo, sem sombra de dúvidas. E isso aqui já gerou mais crise ainda, essa característica autoritária e impositiva da Constituição. Fechado? E como outro ponto também, coisa que a gente deve saber para a nossa prova, é como eram organizadas as características eleitorais. Quem podia votar, quem não votava, como, de que forma, isso é muito importante. Então saibam o seguinte, na época, o voto feminino não era permitido, então só era permitido o voto masculino para homens masculino para homens é ótimo, né? Masculino para homens acima de 25 anos, então menos de 25 anos não podia votar, a não ser que tu fosse casado. Porque o magrão que é casado, ele já é mais responsável, não faz tanta cagada, então podia votar. Ou se tu tivesse um emprego fixo, carteira assinada, aí reduzia a idade. Mas se não, tu não é casado, não tem emprego, não vota, meu amigo, porque tu é vida louca, então não vai dar para votar. Ou seja, homens acima de 25 anos, com voto aberto, ou seja, todo mundo sabia em quem tu votava, e censitário. Isso aqui é muito importante, cara. Olha. Talvez a parte mais importante é essa aqui, ó. O que significa voto censitário? Voto censitário é voto por, renda. Tinha que comprovar uma certa renda para poder votar. Como que funcionava isso? Mais ou menos assim. Tu tinha que, dependendo do cargo em que tu queria participar das eleições, dependendo do nível em que tu queria participar das eleições, tinha que comprovar uma certa renda. Então, por exemplo, existiam dois tipos de eleitores no Brasil. Existia aquele que era o que nós chamamos de eleitor de paróquia. Dudu, por que eleitor de paróquia? Porque as eleições eram feitas nas igrejas, nas paróquias, na época. Digamos assim, o colégio eleitoral era uma paróquia, era uma igreja. Existia o eleitor de paróquia. O eleitor de paróquia, ele votava para escolher quem seria o eleitor de província. Tá, vamos lá. Eleitor de paróquia decide quem vão ser os eleitores de província. Tá, para eu ser eleitor de paróquia, o que eu precisava? Ter uma renda anual de 100 mil réis, que era a moeda da época. Que era uma graninha, cara. Era uma graninha considerável, assim, tá certo?
Ou seja, 100 mil réis, posso ser eleitor, 100 mil réis ao ano de renda anual, posso ser eleitor de paróquia. Sendo eleitor de paróquia, eu escolho quem serão os de província, e para eu poder ser eleitor de província, eu preciso comprovar uma renda de 200 mil réis, o dobro, ao ano, que aí já era muito mais restrito. E esse eleitor de província, ele decidia, ele votava para decidir quem seriam os deputados e senadores. E aqui o buraco já é bem mais embaixo também. Por quê? Porque para poder ser deputado, tinha que comprovar uma renda de 400 mil réis. Extremamente restrito, extremamente restrito. Isso aqui. E para senador, então, nem se fala.